Caro condutor, sabe quando você busca uma informação no Google e coloca no GPS de seu veículo a busca por um caminho? Então, neste vídeo iremos lhe mostrar como você poderá tentar reverter as notificações de suspensão ou cassação de sua CNH notificadas e enviadas pelo Detran de maneira extremamente estratégica. Defender os seus direitos significa exatamente lhe mostrar como você poderá recorrer das notificações de suspensão e cassação da sua CNH junto ao Detran. Importante frisar que tal recurso, tal medida, irá lhe permitir que continue guiando normalmente, buscando o sustento da sua família, podendo ter o seu momento de lazer, trafegando com conforto nas vias urbanas e, para além disso, lhe evitando uma série de danos financeiros, como, por exemplo, ter problema com a sua companhia de seguros, ser parado em uma blitz e ser autuado, entre tantas outras consequências que a sua opção por não recorrer pode lhe causar. Através de falhas processuais no momento da instauração do processo de cassação ou de suspensão, observando detalhadamente algumas incongruências administrativas e buscando subsídios calcados na legislação, iremos buscar a construção de uma defesa sólida no seu interesse. Nossa expertise permite verificar os pontos que podem levar à anulação de sua penalidade e que você possa continuar recorrendo, mantendo a sua CNH ativa durante todo este processo em que estaremos ao seu lado. Para quem serve este vídeo? Este vídeo serve exclusivamente para aquele condutor que recebeu notificação de suspensão da CNH, notificação de cassação da CNH, notificação de bloqueio da CNH ou eventualmente qualquer multa autossuspensiva, seja ela emitida pelo DR São Paulo, Detran São Paulo, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, os agentes de trânsito do seu município, os amarelinhos, os marronzinhos. Para você serve este vídeo. Para quem não é este vídeo, esse vídeo, se você não utiliza o veículo para trabalho, buscar filhos na escola, deslocamento familiar, auxílio no seu sustento, esse vídeo não é para você. Não é este vídeo para quem procura respostas milagrosas de probabilidades impossíveis no ganho de uma defesa administrativa. Se você não procura um trabalho sério, executado por um profissional especializado, esse vídeo não é para você. Meu nome é Fábio Augusto Silveira, advogado militante no direito de trânsito há mais de uma década aqui em Campinas, São Paulo. Sou membro da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Campinas, onde buscamos os nossos aperfeiçoamentos, bem como toda a integração quando o assunto é direito do condutor e direito de dirigir. Aqui do município de Campinas, São Paulo, atendemos clientes por todo o estado de São Paulo. Assim funciona o nosso atendimento e a nossa área de abrangência. Já ajudamos uma enormidade de condutores a recuperarem o seu direito de dirigir ou ainda não perder o seu direito de dirigir, para que não fique com medo de ser parado em uma blitz, de ser fiscalizado pelo agente de trânsito, de depender de terceiros, de depender de transporte por aplicativo que em alguns momentos do dia tem um valor elevado, bem como, não precisaria nem falar, mas vamos reforçar, depender do transporte público que infelizmente não tem aquela qualidade desejada. Pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, em seu artigo 39, nenhum profissional da advocacia pode divulgar resultados específicos de processo. Porém, deixamos abaixo deste vídeo em nosso site alguns comentários que são públicos sobre o nosso atendimento e a nossa dedicação aos clientes. Apenas para que você possa me conhecer um pouco melhor, vou compartilhar com vocês um pouco da minha história, como me apaixonei pelo direito de trânsito, como tudo se desenvolveu em minha vida. Porém, prometo, serei breve, pois sei que no seu caminho surgiu uma notificação ou um problema relacionado ao direito de dirigir. Toda essa paixão começou em minha família já com os meus amados, mas falecidos pais. Estes que atuaram por mais de 45 longos anos aqui no município de Campinas, exercendo a atividade de despachante policial, aquele que cuidava do documento do veículo do condutor. Meus amados pais, originários de concurso público, pois na época era muito difícil ser despachante documentalista. Isso eu estou falando no início dos anos 80. Na época, desde muito jovenzinho, observando o exaustivo trabalho dos meus pais, fui me familiarizando com os termos chassi, Renavan, documento de rodagem, recibo de compra e venda de veículo,
placas, entre outros tantos termos que me despertava o interesse por veículos. Aliás, preciso falar para vocês, o meu fiel escudeiro, lá nos idos dos anos 80, era um carrinho de rolimã, onde eu ficcionava estar dirigindo um veículo automotor. Assim começou a surgir a minha paixão pela área de trânsito. Claro, é impossível não ter os pais como seus heróis. Eu amava os meus pais e me via exercendo a mesma profissão que eles no futuro próximo quando adulto. Porém, quando a gente foi crescendo, virando adolescente, tentei, numa breve investida, ser auxiliar de mecânico. Na época, os jovens gostavam de ir às oficinas mecânicas, pedir para serem aprendizes, para começar a mexer nos motores de veículos e ter um contato mais direto. Era o nosso sonho, sempre almejando um dia que pudéssemos guiar. Enfim, não tive tanta habilidade para isso e essa minha primeira investida como auxiliar em oficina mecânica, já no início da adolescência, não deu certo. Como não tive tanta habilidade para prosseguir na oficina mecânica, buscando uma atividade, estando em tráfego, buscando deslocamento pelo bairro, então consegui emprego em uma farmácia muito conhecida aqui da minha região para entregar remédios de bicicleta barra forte. Sim, atrás da minha bicicleta tinha uma caixinha na qual eu me deslocava por toda a minha região, observando o trânsito, observando a movimentação dos pedestres, fazendo várias amizades e iniciando a minha trajetória profissional. Enfim, essa foi bem sucedida. Fiquei por algum tempo trabalhando na farmácia como entregador de remédio de barra forte. Após essa experiência como entregador de remédios de barra forte na farmácia, fui desenvolvendo as minhas habilidades, aonde por algum tempo fui também office boy em uma agência de turismo por algum tempo. Daí então, sendo mais responsável, passando a ser admirado pela minha mãe, já viúva nessa época, tive a primeira oportunidade de efetivamente representar a atividade profissional dos meus pais, começando a aprender sobre documentação de veículos no escritório de despachante da minha mãe. Por ser um jovem responsável, uma das primeiras diligências, ou então um dos primeiros atos que minha mãe tomou foi me colocar numa escola de datilografia para aprender a datilografar. Sim, na época, documentos de veículos em geral era datilografado. Essa foi a primeira experiência iniciando no escritório de despachante da minha mãe. Na época, a datilografia era muito difícil. E vocês não se enganem, eu tinha um fiel escudeiro nesse escritório. Tinha um funcionário que trabalhou com a minha mãe por muitos anos, inclusive até hoje é amigo da família, chamado Tuca. Ele me levava junto no Detran para ver como é que funcionava os trâmites junto ao Detran. Eu era um verdadeiro carrapato no interesse de acompanhá-lo, vê-lo levar os veículos em vistoria. Sim, os veículos tinham que ser levados no Detran para serem vistoriados. Então, esse foi o início da nossa trajetória no ramo de veículos. Extremamente tomado por uma emoção, vendo a luta da minha mãe, viúva, mãe de 2 filhos, eu e minha irmã, batalhando pelo nosso sustento, cada dia mais me orgulhava da profissão que ela detinha, principalmente quando chegava em casa e tinha o nosso sustento. Então, isso só me fez crescer a admiração e querer buscar mais e mais a luta nessa área que minha mãe tanto amava e que nos trazia o sustento de casa. Todo esse percurso, observando a luta no escritório de despachante da minha mãe, passamos por inúmeras transformações. A transformação, por exemplo, da datilografia, por exemplo, da guia de IPVA, que à época era datilografado, para o preenchimento em computador, o início da informatização dos escritórios na época, né? Então, sim, foram grandes transformações que acabaram reverberando posteriormente, depois de muitos anos, pela implementação do poupa-tempo, que foi uma nova era que vinha para atendimento aos condutores e cidadãos e também, por que não, aos despachantes. Isso nos idos de 1997. Posteriormente, aqui na região onde moro, atuei como gerente comercial em um grande escritório de despachante e corretora de seguros, tendo então uma maior integração com toda a parte de atendimento a segurados e também aos condutores e documentos de veículos. Foi uma experiência ímpar, aonde veio me preparando para alçar voo a questão do estudo do direito, principalmente depois migrando para a área do direito de trânsito. No ano de 2005, iniciei os meus estudos acadêmicos no curso de direito. Porém, por motivo de força maior, precisei, no meio do percurso, interromper este sonho. Em 2010, reativando esse sonho e compromisso com a minha vontade de seguir no direito, voltei aos estudos para a finalização do curso de direito, que em parte já havia concluído desde 2005. Nesta faculdade que escolhi estudar,
Também trabalhei no escritório experimental de assistência judiciária, onde atendíamos a comunidade carente, e o que me permitiu ter grande experiência de atuação junto a excelentes professores na Faculdade Politécnica de Campinas. Isso era parte da jornada, mas não o fim. Lógico que o amor que eu detinha pelo trânsito, pela profissão da minha mãe de despachante documentalista, só alvorava em mim o desejo de terminar o curso e advogar nesta área. Enfim, no percurso dessa jornada, tínhamos ainda que buscar a aprovação no exame de ordem da OAB. Isso mesmo, nesse exame acabei batendo na trave por 2 oportunidades. Por óbvio, não por falta de conhecimento, mas pela busca e o desejo de querer exercer a profissão. Não é fácil, mas ao final conseguimos a aprovação e iniciamos a nossa trajetória na tão esperada área do direito de trânsito. Então, chegou o grande momento ao qual todo estudante de direito sonha e busca incessantemente. Chegou então a carteira de advogado da Ordem dos Advogados do Brasil, um momento de extrema reverberação do empenho, dedicação, do amor da profissão de despachante documentalista pelos meus pais exercida, assim como a minha formação, na qual se uniram e eu comecei incessantemente de forma imediata a trabalhar na área. Esta sementinha plantada pelos meus falecidos pais me faz buscar no ramo do direito de trânsito levar a todos os nossos clientes uma melhor defesa com a maior qualidade possível em busca do direito do condutor. Assim, poderemos buscar uma constante evolução e melhoria na prestação de nossos serviços e atendimento de nossos clientes. Daí então que surgiu o nosso lema: quem ama cuida e quem cuida dirige com responsabilidade. Nós entendemos o quanto é frustrante ser notificado de uma infração autossuspensiva no processo de cassação do direito de dirigir ou da suspensão da CNH. Por óbvio, às vezes, nem foi você o causador desta notificação que gerou o processo de cassação ou de suspensão em sua CNH. Às vezes, um parente próximo, companheiro ou companheira, marido ou mulher, filhos, utilizaram o veículo e veio à tona somente neste momento esse tipo de procedimento administrativo. Quem nunca teve um probleminha ou uma necessidade de urgência para que atravessasse um sinal vermelho à noite com medo de ser abordado em um assalto no período noturno, ou mesmo quem nunca precisou, no momento de urgência, fazer uma ultrapassagem pelo acostamento buscando socorrer um parente ou se deslocando numa situação de emergência, bem como em algumas cidades, no período noturno, tem aquela situação de que o semáforo, após as 19 horas, é desligado, principalmente em cidades que existe o grande fluxo de assaltos. Talvez você, condutor, já tenha pago uma enormidade de multas anteriormente, sem saber que essas multas, num futuro próximo, resultariam em um processo de suspensão da CNH, e agora foi surpreendido por isso. Ou também é muito recorrente o condutor chegar até nós e informar que sequer ele tinha conhecimento das infrações constantes no seu prontuário de condutor, uma vez que não recebeu em seu endereço as respectivas notificações. Uma outra situação recorrente é, às vezes, a pessoa perder o prazo para fazer o recurso à primeira defesa administrativa. Por óbvio, já foi vencida uma etapa, mas ainda será possível apresentar a defesa tanto para a JARE como para o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Isso vale para as infrações de trânsito, bem como para os processos de suspensão da CNH e cassação da CNH. Enquanto isso, provavelmente você, refletindo sobre tudo que viu e ouviu, deve estar se perguntando, pois certamente conhece alguém que bebe e dirige, anda com a CNH vencida, CNH suspensa, CNH cassada, não ligando para nada. E a reflexão é, poxa, não acontece nada, seria sorte? Na verdade, não se trata de sorte, se trata de quando e onde irá acontecer o problema. Essa pessoa certamente não terá tempo de, como você, recalcular a rota pelo seu GPS. Então, o problema lhe acometerá e lhe trará sérios reflexos do ponto de vista administrativo, judicial, às vezes criminal e também financeiro. Lembra da história do Google Maps de recalcular a rota através do GPS? Então, vou lhe contar uma história que aconteceu recentemente. Um cliente nos procurou porque ele foi parado em uma blitz de trânsito na qual a autoridade policial verificou que ele estava com a carteira suspensa. Ele não sabia, pois no momento que ele recebeu a notificação da suspensão do direito de dirigir, ele não procurou um profissional especializado. Para além disso, o que ocorreu? O carro estava no nome da esposa dele. Então, primeiramente, a autoridade de polícia lavrou uma multa de R$ 880 por ele estar dirigindo o veículo com a CNH suspensa. E
Uma outra multa, porque o veículo estava em nome da esposa, de mais R$ 880 por ela deixar uma pessoa com a CNH suspensa conduzir o veículo. Mas pasmem, como se isso não fosse suficiente, e muitos condutores desconhecem, quando você é parado com a carteira de habilitação suspensa pela autoridade policial, você pode estar incidindo no crime do artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro. E foi justamente o que aconteceu com esse condutor. Além das duas infrações de valores elevados, ele foi conduzido para o distrito policial a fim de assinar um termo circunstanciado de ocorrência e se comprometer a participar de todos os atos do processo criminal, por estar dirigindo com a carteira de habilitação suspensa. Mas continua, teve mais. Passado um período, além dessas diligências da autoridade policial das duas multas lavradas, de conduzir o condutor ao distrito policial, este condutor recebeu na residência dele uma notificação de cassação do direito de dirigir, o que significa dizer que nesta brincadeira ele deve ter tido de prejuízo muito mais do que R$ 2.500 a R$ 3.000. Lembre-se, duas multas, ser conduzido para o distrito policial, provavelmente deve ter sido fixado uma fiança, às vezes sim, às vezes não. Além disso, ele foi agora notificado de um processo de cassação do direito de dirigir. Pois, quando você está com seu direito de dirigir suspenso e é flagrado dirigindo, você corre o risco das duas multas, a condução para o distrito policial, mais a instauração do processo de cassação do direito de dirigir, como ocorreu nesse caso que eu lhe relatei. Mas você, que está aí do outro lado, pode imaginar, não, acabou? Não acabou. O problema não para por aí. Caro condutor, para além disso, se vocês não são atentos ou não têm a informação objetiva, quando se instaura o processo de cassação do direito de dirigir, são 24 meses sem poder conduzir veículos. 2 anos sem poder guiar e ter que voltar para a autoescola do zero. Mas não é só. Além de ter que voltar para a autoescola do zero, em muitos casos, além de você fazer a reabilitação, às vezes no curso da reabilitação você tem que fazer o curso de reciclagem. Isso vai depender de caso a caso, mas reabilitação, às vezes reciclagem, é o processo de fazer exame psicotécnico, prova teórica, fazer prova de volante. Então a situação ela só vai se agravando. O que você pode estar ouvindo por aí ou lendo nas entrelinhas quando busca situações sobre defesa do condutor? Vão te falar o mesmo de sempre, aquilo que é óbvio. Ah, vamos apresentar uma defesa. Recorre lá para defesa da notificação, defesa da Jari, defesa do CETRAN, mas às vezes você, condutor, não tem nem ideia do que se passa. Portanto, nós, diferentemente de tudo que você tem procurado por aí, vamos lhe alertar e lhe mostrar agora algumas justificativas importantes para a sua defesa. A primeira delas é a questão do direito constitucional à ampla defesa. Este consagrado em nossa Carta Constitucional e também em todas as portarias e resoluções do CONTRAN. A segunda questão, tão importante quanto a primeira, e é importante lhe alertar, é com relação aos erros no processo administrativo, seja no mérito do julgamento do processo ou na marcha de condução do processo administrativo. Você aí, quantas vezes você já se ouviu pegar aí, escutando na televisão, assistindo um programa, ouvindo pela rádio, daquele cidadão que foi inocentado ou teve uma pena diminuída por um erro no processo? Isso se aplica ao seu processo de trânsito. Então, um olhar especializado e detido no erro administrativo é fundamental para tentar a reversão da sua notificação. Uma terceira justificativa e uma situação muito importante de ser percebida no curso de defesa de um processo de cassação ou suspensão são com relação aos prazos. Os prazos são importantes, seja da junção do dia da infração, a data da instauração do processo ou, eventualmente, quanto tempo o processo ficou parado. Isso pode ser aventado em duas modalidades de defesa, uma que se chama decadência e a outra prescrição. Muito importante estar atento a essas questões. Um exemplo prático, para ficar mais claro, e inclusive pode ser a sua situação, nós passamos pela pandemia no ano de 2020. O CONTRAN, visando aí a segurança jurídica, suspendeu os envios das notificações. Posteriormente, foi editada uma legislação para reinício das notificações de penalidades e de infrações de trânsito.
Contudo, algumas pessoas não receberam essas notificações no prazo legal. Então, nesse caso, teria que ser verificado se aplicaria a decadência ou a prescrição. De qualquer maneira, seria a perda do prazo para que o Detran pudesse lhe notificar e instaurar o processo em seu desfavor. Então, é sempre importante você que foi notificado. Às vezes é uma infração que aconteceu há vários anos atrás e você está recebendo agora. Então, este pode ser o seu caso. Outra questão extremamente importante é com relação à presunção de inocência, um princípio que está constante da nossa Carta Constitucional. O que é isso, Fábio? A presunção de inocência é que durante o seu curso de defesa do processo administrativo, você não pode ter o bloqueio em sua CNH. Isso decorre desse preceito constitucional, a presunção de inocência. Então, no Brasil, antes do trânsito em julgado no processo administrativo ou no processo judicial, ninguém pode ser considerado culpado. Assim, você poderá estar buscando que a justiça seja feita no seu interesse de defesa. Não se trata apenas de protocolar um recurso, mas sim de olhar detidamente cada detalhe do seu processo administrativo, para que ao final todos os erros e inconsistências possam funcionar a seu favor no deferimento da sua defesa administrativa ou na diminuição da sua penalidade. Nesse momento, vamos refletir um pouco sobre aquele cliente que eu havia comentado anteriormente, que foi pego numa blitz, CNH suspensa, multas, apreensão do veículo e tudo mais. Ele teve uma despesa de mais de R$ 4.000, considerando multas, guincho, problema com CNH e ainda eventuais honorários gastos na sua defesa posterior ao momento da sua parada na blitz. Além do custo financeiro, tem que ser pontuado um desgaste emocional. Esse não tem preço, não há custo. Por quê? O condutor ficou impedido de fazer tarefas básicas do seu dia a dia, como conduzir o seu veículo para levar a esposa ao trabalho, ou, por exemplo, buscar o filho na escola, levar a mãe ao médico e, pior de tudo, se deslocar ao trabalho. Lembre-se, no país em que vivemos, fica difícil, por exemplo, ir ao supermercado sem o seu veículo, que ficou impedido também. Enfim, esses desgastes e toda essa angústia por não ter agido o condutor no momento oportuno. Pense na seguinte situação: você está dirigindo com o seu GPS ligado, porém, você entra em um momento por um caminho errado. O que acontece? Rapidamente, o GPS processa o novo caminho que você deve percorrer. Contudo, se você estivesse sem combustível no seu veículo e demorasse esse cálculo para ser efetuado, possivelmente você teria mais dificuldades ou talvez não conseguisse chegar no seu destino final. Contudo, no processo de suspensão da CNH e cassação da CNH, não é diferente disso. Quanto antes você, condutor, agir dando início à sua defesa, mais fácil e menos complicado, além de dispendioso financeiramente, ficará para você buscar uma solução com relação ao seu caso. Agora, se você busca manter ou recuperar o seu direito de dirigir com bases sólidas em razão de notificações expedidas pelo Detran, sendo atendido por profissionais especializados no seu segmento, este é o caminho certo: buscar profissionais com vasta experiência e recursos. Após a contratação de nosso escritório especializado em direito de trânsito, em caso de dúvida, será disponibilizado um atendimento online para que você tenha esclarecida todas as suas dúvidas, bem como lhe seja apontada a nossa estratégia de defesa, tendo um atendimento pessoal e humanizado por nossa equipe. Agora, se você quer iniciar o seu recurso administrativo, manter o seu direito de dirigir ativo ou buscar reverter o seu direito de dirigir suspenso, clique no botão abaixo e logo mais entraremos em contato com um atendimento humanizado diferenciado, buscando com a melhor técnica e empenho defender o seu direito de dirigir. A educação para o trânsito e um trânsito seguro é um direito de todos e um dever do Estado. Contudo, quem ama cuida e quem cuida dirige com responsabilidade.